Na semana passada, celebramos muito a aprovação de um assunto que é debatido há décadas no Brasil, importante para tentar, pelo menos, resolver uma parte do nosso imbróglio tributário, né? Mas a gente ainda vai ter de aguardar um pouco mais para ver esse projeto definitivamente ser aprovado. A proposta deve passar ainda por uma última votação na Câmara e aí no Senado. Só na volta do recesso esse assunto volta a ser avaliado. E no Senado tem comissão. A gente vai ver mesmo para valer esse assunto ir a plenário, e ser votado, ser analisado, mesmo com toda a pressa do governo? Quando exatamente, hein, Orengo? Bom dia. Muito bom dia, Sheila, Carla, bom dia a todos. Só em outubro, viu, Sheila? Realmente o governo queria apressar o passo, queria realmente aproveitar esse empurrão aí da Câmara dos Deputados. Foi uma votação significativa, com uma margem que dá força para a proposta ser aprovada no Senado Federal. O problema é que tem que passar por toda a discussão no Senado. E agora os senadores querem também aproveitar esse momento, né, para se aprofundar no tema, que é um tema tão importante. Até então estava em discussão na Câmara dos Deputados, tem que lembrar, só que uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 110, já estava em debate no Senado Federal desde a última legislatura, mas agora o debate começa na prática no Senado, né? Ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já deu a linha, olha, esse é um tema muito importante, tem que ter tempo, tem que ter discussão, pode ter alteração no texto e deve ter. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já deu esse caminho, esse roteiro, né? A proposta vai ser alterada no Senado Federal, e aí, em função de alterações, precisa passar por uma última votação na Câmara. Agora, Sheila, o que o governo tinha interesse nesse momento, né? Que era fatiar a reforma, era aprovar temas e pontos consensuais, já promulgar, ou seja, já colocar aí para valer, mas o relator escolhido, eleito aqui no Senado Federal, que foi Eduardo Braga, que é um aliado do governo, ontem disse, olha, não tem como fatiar, tem que ser uma proposta só, senão ela pode ficar capenga, né, pode pender para um lado, para o outro, então tem que ser um texto só e tem que ter calma nesse momento, né? Então, a proposta vai para a Comissão de Constituição e Justiça na volta do recesso, em agosto, tem toda a discussão, outubro é votada no Senado, e depois vai ter ainda uma última votação na Câmara, porque alguns pontos já são alvos aí de muita discussão. Por exemplo, um último que entrou ali nos 45 do segundo tempo na Câmara, que permitiu que estados criassem tributos, né? Isso pegou muito mal, gerou uma repercussão ruim, e isso deve ser mexido agora, lá no Senado Federal, né? Um outro ponto, questão do fundo de compensação dos estados. Os estados estão pressionando muito para elevar esse valor, né? Então, um valor que está previsto lá em 40 bilhões pode chegar até 70 bilhões de reais. E agora começa uma discussão intensa no Senado Federal, mas votação mesmo só em outubro. E aí, Orengo, é importante a gente ficar atento ao que muda nesse texto da reforma tributária. Um pouco mais cedo a gente até exibiu aqui o que disse ontem o ministro da Economia, Fernando Haddad, dizendo que o que será feito no Senado é o arredondamento, né, do texto, que o texto vai ficar um pouco mais redondo no Senado. Quando ele fala isso, a gente já pode imaginar aqui alguns ajustes pequenos, mas quando você fala do Conselho Federativo, da criação do Conselho Federativo, que gerou muitas reações por parte de governadores, e eles conseguiram avançar nisso na Câmara e conseguiram mexer para que, de fato, a proposta pudesse ser aprovada na Câmara. Esse assunto, portanto, ele volta no Senado de alguma forma? É disso que você está falando quando você fala do Fundo de Compensação de Estados, da possibilidade de criação de impostos? Tem a ver com o Conselho Federativo ou não? Tem tudo a ver, viu, Sheila? Sabe por quê? Porque no Senado Federal, a força dos estados, ela é muito maior, né? Sempre se fala, a casa das federações, né? Os representantes majoritários dos estados, né? Então, a força de pressão dos governadores, dos prefeitos, é maior no Senado Federal. E tem questões regionais, como o próprio Conselho, tem regras ainda que devem ser equalizadas, regras de atribuições de cada estado, né? Esse é um ponto crucial na negociação da Câmara, mas devemos ter algumas mudanças ainda. Esse fundo de compensação, ele serve para estados e regiões que possam perder com a reforma tributária, então já é um fundo de 40 bilhões, né? A ideia é elevar isso para 70 bilhões, né? E são pontos importantes aqui que vão ser discutidos agora no Senado Federal. Então não há nenhuma dúvida aqui que teremos alterações. O próprio ministro da
da Fazenda, Fernando Haddad, ele chega a falar em arredondar e ele chega a falar em limar, é a expressão que ele usa, né? Tem que ser limada a reforma. Então, alguns pontos vão sair e com alteração vai ter ainda uma última votação na Câmara.